Ontem à noite eu noticiei para vocês um caso envolvendo um assessor do deputado Carlos Jordi. E aí eu mostrei para vocês que aconteceu uma confusão dentro do Senado, onde um deputado do PT deu um tapa na mão de um assessor do Carlos Jordi. O celular caiu na cabeça da senadora Soraya Tronic. Começou a gritar que foi agredida. E aí o assessor teve que sair correndo porque estavam ameaçando agredi-lo. Tudo isso foi filmado, noticiado. Hoje saiu mais um desfecho dessa história. O assessor foi exonerado. Pois é, a situação foi essa, isso porque tinha filmagem de tudo, imagina se não tivesse. Também vamos falar um pouco mais do posicionamento do Lula, que confrontou os Estados Unidos agora em relação à guerra de Israel e da Palestina. Não gostou porque uma resolução que o PT apresentou foi derrubada pelos Estados Unidos. Falou então, agora os Estados Unidos que resolvam o problema. Foi uma atuação diplomática um tanto quanto questionada. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, é sempre um prazer ter vocês aqui. Vou ter que ser pidão, tá? Não tem jeito, se puder dar um like, curtir, compartilhar, isso dá mais relevância. Manda o nosso vídeo para mais pessoas. Então se puder ajudar, eu vou ser muito grato, tá bom? Talvez esse vídeo se estenda um pouquinho mais, porque a minha intenção é explicar um pouco mais esse detalhe da resolução da ONU e explicar um pouquinho também essa questão do assessor aí e outros assuntos também que a gente vai tratar nesse editorial. Tudo bem? Bora junto? Vem comigo? Enfim, quero começar com vocês trazendo essa matéria do R7, tá? O assessor de deputado é exonerado por causa de confusão na CPMI de 8 de janeiro. Eu vou repetir aqui a imagem, aqui de outro ângulo que eu não coloquei ontem. Ontem eu coloquei dois ângulos. Um ângulo pego por uma imagem do outro lado, um do ângulo que pegou a hora que o celular cai em cima da senadora e agora uma outra imagem que o R7 divulgou. Dá uma olhada. Você vê o momento da confusão, onde o assessor do Carlos Jordi, ele grita: terroristas, vocês são apoiadores de terroristas, apoiadores do Hamas. E aí você vê o momento aqui exato em que o deputado do PT dá um tapa na mão dele, o celular cai na cabeça da senadora Soraya Tronic. Ele abaixa para pegar e começa a confusão. Pega esse cara! Pega esse cara! Prende esse cara! E aí começa toda a bagunça. A matéria diz o seguinte: um assessor do deputado federal Carlos Jordi foi exonerado do cargo por causa de uma confusão com parlamentares governistas que comemoravam a aprovação do relatório final da CPI de 8 de janeiro, nessa quarta-feira. Em imagens gravadas pelo R7, é possível ver quando Rodrigo Duarte Barros interrompe o grupo, aos gritos. Ele segura um celular e dizia que os deputados e os senadores da ala governista não representam o Brasil. Alguém questiona? Ele também acusou os parlamentares de serem defensores do grupo terrorista Hamas, que está em conflito com Israel. Em seguida, é possível ver que o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, dá um tapa no celular do assessor, que acaba caindo na cabeça da senadora Soraya Tronic, do Podemos, do Mato Grosso do Sul. Na hora da confusão, a senadora disse que foi agredida e pediu para que o assessor fosse preso, que fosse detido. Foi exonerado o assessor. No caso aqui em comento, não vejo a justificativa da exoneração. Deu uma confusão muito grande essa situação, mas eu acho que o maior problema aqui foi o tapa na mão dele, cujo celular caiu. Será que a responsabilidade é dele? Então, assim, eu não vi motivos pela exoneração dele, mas como eu noticiei o caso ontem, eu quis trazer aqui para vocês. Antes de entrar no caso da guerra de Israel, vamos tratar de uma matéria que eu acho interessante aqui sobre 8 de janeiro. Já que nós vamos falar de terrorismo, já que nós vamos falar do grupo Hamas, vamos falar de outra espécie que é considerada terrorista pelo PT. Esse tipo de terrorista aqui não usa arma, esse tipo de terrorista não tem granada, não abusa de mulheres, não corta pescoço de crianças, não faz nada disso, mas
é considerado terrorista por uma ala do PT. E aí vocês vão ver de quem se trata. Já a outra ala, aquela do Hamas, é considerado resistência por alguns. E eu vou tratar isso aqui com vocês. Olha só o que diz a matéria da Lília Tarran, do jornal Metrópolis. Sem endereço fixo, um morador de rua, preso no 8 de janeiro, pode voltar à cadeia. Um dos presos pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro alegou no Supremo Tribunal Federal que morava na rua antes de ser detido. O homem é representado pela Defensoria Pública da União. O defensor público federal responsável pelo caso é o José Carvalho do Nascimento Júnior. Contou à coluna Grande Angular que o réu é de São Paulo, chegou a Brasília após frequentar o acampamento bolsonarista instalado em frente ao quartel-general do Exército. Em São Paulo, ele ia para comer. Ele tem histórico marcado pelo abandono infanto-juvenil, vivência em orfanato. Na vida adulta, como morador de rua, frequentava o centro de acolhida em São Paulo, condição decorrente da ausência ou do enfraquecimento de vínculos familiares, da violência, da perda da autoestima, do alcoolismo e uso de drogas, relatou. Por isso, passou a ir no QG do Exército em São Paulo para comer, pois o centro de acolhida não tem comida durante o dia, e no QG do Exército, em São Paulo, tinha comida o dia todo. Veio para Brasília no ônibus que parou no QG do Exército em São Paulo. Ele não pagou passagem e acabou preso no plenário do Senado, disse o defensor público federal. Pode pegar 17 anos de cadeia, tá? E agora vai ser preso. Esse é um dos relatos que os defensores públicos manifestaram. Só que hoje, o STF criou um tal de crime multitudinário, onde na visão deles, todos que pisaram lá eram terroristas, as seclas da sociedade que queriam o fim do Estado Democrático de Direito. Pois é, um morador de rua, sem ter o que comer, que foi atrás de comida, é o grande terrorista da esquerda. Enquanto eles sentem dificuldade em caracterizar o Hamas como grupo terrorista. Digo mais, fizeram até carta contrário à configuração do grupo Hamas, a caracterização aqui no Brasil como grupo terrorista. Digo mais, tem gente que está defendendo a unhas e dentes. Eu vou falar agora de uma postagem do André Janones. Tem uns áudios do André Janones circulando, nós vamos falar disso em outro vídeo para esse não ficar tão extenso. Mas a base do que eu vou questionar com vocês surge aqui nessa publicação dele. Ele publicou o seguinte no seu X: estamos adoecendo enquanto sociedade. Dói ver que tem gente que tem coragem de celebrar o veto de um único país, que no caso dos Estados Unidos, da criação de um corredor humanitário no meio de uma guerra, só porque a proposta não é de um presidente que ela não votou e não apoia. Que não apoia, né? Temos que ser melhor que isso. É urgente. Deu uma falha aqui a hora que mudou a imagem. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho. Estão dizendo que estão comemorando e que o Lula só queria um corredor humanitário para o pessoal poder passar. E aí o Estadão abraça a pauta. Lula quer que os Estados Unidos, que os EUA, assumam o ônus de apresentar a solução para a guerra entre Israel e Hamas. Tá. Então, na visão do Estadão aqui, tá? Na visão do André Janones, né? Falta de humanidade. Lula só queria aqui fazer um corredor humanitário para as vítimas palestinas poderem passar. Era isso? É só isso. Tá. O buraco é bem mais embaixo. Bem mais embaixo, e eu tô aqui para te esclarecer. Vamos começar sendo claro. Qual foi o motivo do veto da resolução apresentada pelo Brasil? Lembrando que o Brasil é quem preside hoje o Conselho de Segurança da ONU. Qual era o teor? Qual foi o argumento dos Estados Unidos? O Brasil queria um cessar-fogo. Queria que o
que Israel parasse agora os ataques, enquanto o Hamas se organizava, se estruturava e os civis inocentes pudessem deixar Gaza. Esse era o argumento. Qual é o argumento dos Estados Unidos? É o direito de legítima defesa do Estado de Israel. Entenda uma coisa. O Estado Hamas, hoje, o grupo Hamas, não é só um grupo terrorista. É um partido político. É um partido político que chegou ao poder lá, segundo eles, pelo voto, né? Lá no Estado palestino, na região palestina, que não pode ser considerado nenhum Estado por enquanto. Chegou lá e domina a região. Eles fizeram um massacre contra Israel. E aí, todos os demais estados que odeiam Israel, o Líbano, que tem o Hezbollah, que é um grupo ainda muito mais poderoso do que o Hamas, belicamente falando, ou seja, de armas, tem muito mais armas do que o Hamas, está de olho. Não participou dos ataques junto com o Hamas. E eles estão vendo a reação. Se Israel fraqueja nessa hora, esses estados do Oriente Médio partirão para cima de Israel com tudo. Então, se Israel faz um cessar-fogo agora, se Israel para agora, o grande vitorioso dessa história, que está com reféns, vamos lembrar que foi um dos maiores sequestros da história, 150 pessoas sequestradas de uma vez só, mulheres abusadas, crianças. Então, vamos deixar os nossos reféns do outro lado, vamos deixar lá na mão deles, enquanto nós damos um cessar-fogo para que o povo deles fujam. É um pouco estranho, soa estranho, me desculpem, mas foi caracterizado como uma tentativa, e agora, entendam, os próprios embaixadores de Israel, os próprios membros de Israel, mandaram para a oposição aqui uma carta dizendo que o relatório que o Brasil mandou para a ONU visa beneficiar o Hamas. Só você olhar, está no Poder 360. Eu sempre cito a fonte, está no Poder 360. Oposição, está no Gazeta do Povo, perdão. Oposição diz que relatório da ONU visa beneficiar o Hamas. E é por isso que os Estados Unidos vetou. E aí, vamos mais além. Felipe Dávila fez uma publicação citando o Poder 360 e a CNN. O Hamas ter papel central na Palestina é encorajador, diz Amorim. Quem é o Amorim? O representante diplomático do Brasil, do governo Lula. Como Israel foi enganado enquanto o Hamas planejava ataque devastador. Ou seja, um grupo ardiloso, um grupo vil, que não tem o menor pudor em realizar os seus ataques. O Felipe Dávila escreveu o seguinte: a postura de Celso Amorim é uma humilhação para a diplomacia brasileira, que já foi referência mundial. Precisamos resgatar a credibilidade internacional que o Brasil já teve e sua capacidade de contribuir com a paz. Desde a sua fundação em 1987, o Hamas deixou claro que seu desejo é aniquilar Israel e todo o seu povo. Não há espaço em nenhum momento da história para apontar terroristas para atuar como papel central na resolução do conflito Palestina-Israel. Agora fica a pergunta: isso é ingenuidade ou é má fé? Aí eu deixo para você responder. Você acha que o governo brasileiro é ingênuo ou está de má fé? Eu voto pela segunda opção. Mas tem mais coisa. O fato que eles querem construir toda uma narrativa em prol da Palestina está pesando também. E está pesando no colo do PT, porque o povo não está comprando essa ideia. Lembra do caso do hospital que eu citei várias vezes em outros editoriais aqui? Dá uma olhada aqui. Olha essa matéria do Mário Sabino, que clareza. Hospital de Gaza. A imprensa atirou um foguete em si mesma. A imprensa deu um vexame ao noticiar de maneira garrafal, sem verificação nenhuma, que Israel atacou
com um foguete o hospital Al-Ahli em Gaza, matando 500 pessoas. A fonte da notícia? O próprio grupo terrorista Hamas e o Ministério da Saúde do grupo terrorista Hamas. E aí, dá para acreditar no lado terrorista? E aqui eu vou te trazer a distinção entre um país democrático e o que a gente vive hoje. Imagina a seguinte situação. Imagina que fosse o Brasil, que fosse acusado de ter atacado, sei lá, um outro país. E aí, Lula está no poder. Bolsonaro teria qual postura? Defenderia ou trataria de jogar mais fogo? E vamos falar o contrário, porque isso a gente viu. Você viu a imprensa, Lula, destruindo Bolsonaro, de tudo, quanto é jeito. O caso dos índios, hoje índio está bebendo água contaminada e morrendo lá na Amazônia, e a imprensa não fala nada. E num país democrático, como que funciona? Funciona assim. Matéria do antagonista. O líder da oposição, a Netanyahu, que é o líder de Israel hoje, critica a imprensa por acreditar em Hamas. Mundo. E aí, Lapid questionou os jornalistas estrangeiros se acham que grupos terroristas que massacram mulheres e crianças têm problemas em mentir. Você tem noção? Vamos lá. O Benjamin Netanyahu é o líder de direita de Israel. O Yair Lapid é o lado da esquerda de Israel. Quando aconteceu o caso, o lado da esquerda de Israel falou: olha, eu acredito muito mais no meu país do que em terroristas. Eu acredito mais no meu opositor, que é quem está no governo hoje, do que nos terroristas. Então, a imprensa está fazendo algo vexatório e vergonhoso. Será que aqui no Brasil isso aconteceria? Será que temos essa maturidade hoje para entender que isso aconteceria? Para pensar que isso aconteceria? Eu acredito que não. Então, eis mais um motivo pelo qual Israel é um país democrático. E o Hamas é só um grupo terrorista que mente, e a imprensa, quando quer, parece uma criança inocente. Parece, mas não é. É um verdadeiro lobo na pele de cordeiro que quer o caos, lucra com o caos, ganha com o caos. É isso. Obrigado por ter ficado até o final. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E se gostou, fala, fique até o final. Gostei do conteúdo, deixa o seu comentário, é sempre importante pra gente, tá bom? Grande abraço, a gente volta daqui a pouquinho, às 7 horas, tem mais conteúdo pra vocês.